Mateus capítulo 20, versículo 16, Jesus disse assim, ó: assim, os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ou seja, esse versículo, ele mostra qual é o critério de Deus em relação às escolhas que Ele faz, que é completamente diferente do conceito ou da forma com que o homem julga. Esse versículo nos faz entender que, às vezes, uma pessoa que aos olhos de muitos pode parecer estar muito bem com Deus, e no fundo ela está mal. E às vezes, uma pessoa que aos olhos de Deus está, ou aliás, aos olhos de muitos está mal, no fundo, aos olhos de Deus ela está bem. Porque ele diz que os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. Não é que isso é uma fila. A Bíblia não está se referindo a uma fila, que tem gente que está na frente, mas na verdade vai ficar atrás, e tem gente que está atrás e vai ficar na frente. Mas se refere justamente a essa situação que mostra que o critério de Deus é diferente do critério dos homens. O que conta para Deus é o seu serviço hoje para Ele, para com Ele. Como você o serve hoje. Não, por exemplo, o tempo que você o serve. Nós temos, por natureza, sempre a impressão de que quem tem mais tempo tem mais direito. Por exemplo, é assim que funciona numa empresa. A pessoa, à medida que ela vai tendo mais tempo de casa, o fundo de garantia dela é maior, os direitos dela vão aumentando, não é assim? Pessoa que trabalha 20 anos numa empresa e chega uma hora dela ser demitida, ela já pensa o seguinte: poxa, eu vou receber uma boa grana, uma bolada. Por quê? Porque eu tenho muito tempo de casa. E realmente, ao olhar humano, aos olhos humanos, é assim que funciona. Mas no reino de Deus, o que vale é o hoje, é o agora. Não importa quanto tempo você vem servindo a Deus, o que faz a diferença é como você está servindo hoje, é como você está servindo agora. Por isso, uma pessoa que está chegando agora na igreja, ela pode chegar diante de Deus e ser muito mais considerada do que alguém que tem anos e anos de conhecimento bíblico, se aquela pessoa já não pratica mais aquilo que ela conhece. Não adianta ela acumular conhecimento se ela não pratica. O tempo de Deus se chama hoje. Então, essa passagem bíblica, ela é um alerta que Deus nos faz, que Jesus nos deixou, para que não venhamos ser enganados pelo nosso próprio coração, porque às vezes a pessoa acha que ela está lá na frente, que ela está em primeiro, e aos olhos de Deus ela está em último. E às vezes quem acha que está lá atrás, está lá na frente aos olhos de Deus. O critério de Deus é diferente. Para concordar com isso, olha o que Jesus disse no mesmo livro, Mateus, só que mais atrás, no capítulo 7, no versículo 21.
partir do versículo 21, Jesus disse assim, ó: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Ou seja, quer dizer, pode ser que uma pessoa esteja dizendo todos os dias, Senhor, Senhor, pensando que está tudo muito bem, que ela vai ser salva, e no dia da salvação, ou no dia do juízo, ela vai ser excluída. Por quê? Quem é salvo é aquele que faz a vontade do Pai. Faz. Verbo no presente. Não é aquele que fez. Compreende sim ou não? Repare que Jesus disse que a salvação é para aquele que faz a vontade do Pai. Por isso que a salvação não é uma conquista que você alcance como uma medalha da Olimpíada e põe lá na parede de casa e acabou, eu sou o primeiro lugar dessa corrida. Não, a salvação é uma conquista diária. Você fez ontem, mas você está fazendo o que hoje? Você foi fiel, mas você é fiel. Você tem andado na presença de Deus. Então, Deus fala do presente. É aquele que, os escolhidos são aqueles que fazem a vontade do Pai. Não apenas aqueles que dizem Senhor, Senhor. E no versículo seguinte ele diz assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus está dizendo que é errado expulsar demônio? Jesus está dizendo que é errado profetizar em nome dele e fazer maravilhas em nome dele? Não, ele está dizendo o seguinte, que não adianta nada ter feito isso, se a pessoa vive na prática da iniquidade. Por exemplo, para ir mais fundo nesse assunto, quantas vezes nós já vimos na história da própria Igreja Universal, até pastores, que passaram em altar, como esse aqui, em altares, e que se alguém, ou se as pessoas tivessem que declarar a condição daquele pastor, ou daquele obreiro, daquela pessoa que fazia a obra, todo mundo dizia, fulano, na fila da salvação, está nos primeiros lugares, porque manda demônio embora, faz isso, faz aquilo outro. E de repente, mesmo fazendo tudo aquilo, de repente se descobriu que aquela pessoa estava em adultério, que aquela pessoa estava vivendo uma vida errada. Ou seja, pregava uma coisa, mas vivia outra. Então, estava fazendo a obra, mas não estava fazendo mais a vontade de Deus. Então, aos olhos de Deus, muitos diziam, é um dos primeiros. Aliás, aos olhos das pessoas, muitos diziam, é um dos primeiros. Mas aos olhos de Deus, a pessoa já estava caída. É o que diz lá no Apocalipse, para uma das igrejas. Tens fama de que vive, mas estás morto. Então, o que importa para Deus não é o tempo que você conhece o Evangelho, quantas vezes você leu a Bíblia, se você tem curso de teologia. Não, o que importa para Deus é o que você faz hoje. É se você faz a vontade dEle hoje ou não. Amém, pessoal? Não existe essa coisa que alguns pregam, uma vez salvo, salvo para sempre. Não, a salvação é uma conquista diária. Deus é Deus de já, é Deus de hoje. O tempo de Deus é o tempo presente. Não importa o que você fez. Se você fez a vontade de Deus ontem, continue fazendo hoje e você vai ter que fazer amanhã. Eu estou salvo e estarei salvo dependendo
da vontade, de fazer ou não a vontade de Deus. Então muitos, Jesus disse que vão ser surpreendidos, e vai ser dito: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. O critério de Deus é diferente do critério humano. Amém, pessoal? Quem entendeu direitinho, faz assim. Aliás, a gente leu ainda há pouco aquela passagem que diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos. Chamado não é escolhido. Muitos são chamados, poucos escolhidos. E quem escolhe é Deus, o critério é dele. Então Deus faz justiça na vida dos escolhidos. E quem são os escolhidos? O que a gente entende com essa passagem: escolhidos são aqueles que fazem a vontade de Deus.